Nosso problema é considerar essa função dada em partes. Então, a função constante igual a 1, se o x for menor do que 2, e para x maior ou igual a 2, ela é o módulo de uma função quadrática. Então, o módulo de x quadrado menos 4x mais 3. Nosso interesse é, primeiramente, fazer um esboço do gráfico desta função, em seguida, analisar a continuidade e a derivabilidade da função. Observamos que o domínio da função é todo o conjunto dos números reais, porque ela está definida para x menor do que 2, x igual a 2 e x maior do que 2. Comecemos então olhando para o gráfico da função. Vamos colocar aqui os eixos cartesianos, x, y. Domínio aqui então x menor do que 2, maior ou igual a 2. Vamos marcar duas unidades aqui, esse é 2. E aí, se x é menor do que 2, ela é constante e igual a 1. Vamos ter o seguinte, então, aqui, constante igual a 1. O 2 ele não está incluído aqui, então nós temos por enquanto uma bolinha aberta, né? A imagem do 2 aqui não é o 1. Agora nós vamos olhar para x maior ou igual a 2. Para x maior ou igual a 2, a expressão da função é o módulo de x quadrado menos 4x mais 3, que nós podemos obter olhando primeiramente, né, para as raízes de x quadrado menos 4x mais 3. Para isso, a gente faz igual a zero e resolve a equação do segundo grau. O delta é b quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, menos 12, portanto, 4. E aí as raízes ficam determinadas como menos b, menos 4, né? Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante sobre 2 vezes a. Então, nós temos duas raízes, 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3, 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então, as raízes são 1 e 3. Nós temos aqui 1 e 3. Nós temos a função quadrática, né, que passa aqui por 1 e 3. Como o termo que multiplica x quadrado aqui é 1, é positivo, então ela tem concavidade voltada para cima, né, está passando aqui por 1 e 3, fazendo isso daqui. E aí, por exemplo, no x igual a 2, isso aqui dá 2 ao quadrado, 4. 4 mais 3 dá 7. E aqui 4 vezes 2, 8. Então dá menos 8 mais 7, que é menos 1. Então aqui no 2 nós temos o menos 1. Calculamos, portanto, né, a imagem do 2. A imagem do 2, f de 2 dá o módulo. Aqui nós fizemos a conta do menos 1, que é 1. Né? Então isso aqui, já olhando para o módulo, isso aqui também vai ser colocado aqui no 1. Mas antes mesmo de obter o módulo, nós tínhamos aqui, né, sem o módulo, esse aqui é o gráfico da função, esse aqui no menos 1, que continua, e para cá também, né, nós teríamos a gráfico da parábola, né, a parábola que é o gráfico da função x quadrado menos 4x mais 3. Acontece que nós estamos interessados no módulo dessa função quadrática e somente a partir do 2, ou seja, para cá não me interessa o que acontece, estou interessado a partir do 2. Então, a partir do 2, nós vamos considerar aqui esse pedaço da parábola. E aí, lembrando, né, que nós estamos interessados no módulo. O módulo que é sempre, né, o valor absoluto aqui desse número real. E aí, o valor absoluto é sempre positivo. Então, por exemplo, para x maior ou igual a 3, a imagem aqui, né, são números reais positivos, portanto, o módulo de um número positivo é ele mesmo, está aqui. E aí, entre 2 e 3, x quadrado menos 4x mais 3, tem aqui os valores entre 2 e 3, tem imagem negativa. Olhado para o módulo, se torna positivo, então a gente precisa rebater, né, em relação ao eixo x. E aí, como aqui no 2 a imagem pela função quadrática era menos 1, quando a gente coloca o módulo, isso vai para 1. Então, nós rebatemos esse pedaço, né, aqui, e aqui agora fecha
com o 1. Então a imagem do 2 é o 1 e, portanto, temos o gráfico aqui, constante igual a 1 até x igual a 2. Para x maior ou igual a 2, nós temos o gráfico, né, o módulo da função quadrática. Então aqui obtemos já o gráfico da função f de x. Esse aqui é f de x. É parecido uma reta, mas é uma parábola. Pronto, né? Então, nosso primeiro passo aqui, né, está resolvido, que era obter o gráfico. Na segunda etapa, nós estamos interessados em analisar a continuidade. Né? O problema agora, então, passa a ser a continuidade da função f de x. Lembremos que continuidade é um conceito que se aplica somente ao domínio. Estamos interessados, portanto, em olhar primeiramente para o domínio da f de x. E o domínio da função f de x, como já foi dito, é todo o conjunto dos números reais. Olha só, né? Então, para x menor do que 2, a função é constante igual a 1. Para x maior ou igual a 2, a função ela é o módulo de uma função quadrática, portanto aqui é uma função polinomial do segundo grau. E aí o que nós sabemos? Nós sabemos que funções polinomiais, em particular as funções constantes, elas são contínuas. Então, para x menor do que 2, f de x ela é constante igual a 1. É uma função contínua. É uma função contínua, né? Pois ela é uma função constante, pois é uma função constante, ou, né, observando polinomial, ela é polinomial, só que polinomial constante. Para x maior do que 2, estritamente maior do que 2 aqui, né? X maior do que 2, nós temos que f de x, ela é o módulo de x quadrado menos 4x mais 3. O módulo de x quadrado menos 4x mais 3, nós vimos que foi necessário aqui fazer um rebatimento entre 2 e 3. Então nós podemos observar o seguinte, que essa função modular, ela está, né, entre 2 e 3 foi necessário rebater. Então entre 2 e 3, se x está entre 2 e 3, e se x é maior ou igual a 3. Para x maior ou igual a 3, não foi necessário debater porque a imagem, né, aqui era já positiva. Então se mantém, né, depois aqui para x maior ou igual a 3, o módulo é igual à própria função, o módulo da função. X quadrado menos 4x mais 3. Mas entre 2 e 3, a imagem da função era negativa. Então aqui foi necessário rebater, ou seja, o módulo de um número real negativo é menos esse número. Então aqui isso dá menos x quadrado menos 4x mais 3. Então nós temos aqui essa consideração para ser feita. E aí o que acontece? Bom, entre 2 e 3, aqui nós temos uma função polinomial do segundo grau. Para x maior do que 3, nós temos uma função polinomial do segundo grau, que são exemplos, né, de funções contínuas. Então nós vamos separar desta maneira. Para x entre 2 e 3, ou x maior do que 3, temos que f de x é uma função contínua. É uma função
contínua, pois é uma função polinomial. Função polinomial. Então, por ser uma função polinomial do segundo grau, aqui nós temos que é contínua. Agora, o que acontece, né? Onde há o cuidado a ser tomado? É quando há mudança da expressão da função. Então, por exemplo, no 2. Aqui no 2, ela é menos x² mais 4x menos 3. Né? A gente está considerando aqui. Agora, para x maior do que 2, a ser entre 2 e 3, ainda é esta expressão. Aqui, para x, vamos olhar aqui o que acontece próximo do 2 e próximo do 3. Próximo aqui do 2 e próximo do 3. Próximo do 2. Bom, se a gente se aproxima do 2 pela esquerda, então a gente usa essa notação 2 com um menos aqui em cima. Próximo do 2 por valores menores do que 2. A função ela é constante igual a 1. E se a gente se aproxima do 2 pela direita, né, o símbolo que a gente usa é 2 mais, então próximo do 2, mas por valores maiores do que 2, a expressão é aquela menos, né, a x² menos 4x mais 3. Então, nós precisamos olhar com cuidado aqui próximo do 2 e aplicamos a definição de continuidade no ponto. Então, nosso problema agora é, será que f de x é contínua em x igual a 2? Aqui na representação gráfica, né, nós vemos, né, que é, porque os limites pela esquerda e pela direita do 2 são iguais a 1, que é também o valor da imagem do 2. Então, pela representação gráfica, já podemos concluir que é contínua, mas vamos escrever isso. Né? Para analisar a continuidade do 2, nós precisamos mostrar que o limite de f de x, quando x tende a 2, tem que ser igual à imagem do 2. A imagem do 2, nós já até havíamos calculado, né, que é igual a 1. Então, nós precisamos olhar para o limite de f de x quando x tende a 2 e saber se isto é igual a 1. Será que é? Ainda é uma pergunta. Será que é igual? Então, vamos olhar para os limites laterais. Uma vez que há mudança na expressão, à esquerda e à direita, nós precisamos olhar à direita do 2 e à esquerda do 2. Aqui no espaço, né? Limite. Vamos fazer aqui pela esquerda e depois pela direita. A esquerda do 2, seja por valores menores do que 2, para valores menores do que 2 e próximo de 2, a função ela é constante igual a 1. Então você vai ficar o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, da função constante igual a 1. Então, como a função é constante, o limite, né, ali continua sendo 1. E aí nós vamos analisar também o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita. Pela direita significa por valores maiores do que 2 e próximos a 2. Para valores maiores do que 2 e próximos a 2, nós podemos olhar aqui. Valores maiores do que 2 e próximos a 2, nós temos menos x², que vou precisar de espaço para escrever, então vou apagar esse começo. Limite, quando x tende a 2 pela direita, de f de x. Isto é, o limite, quando x tende a 2 pela direita, de menos x² mais 4x menos 3. E aí nós temos, tendendo a 2, é só fazer a substituição. Menos 2² é menos 4, menos 4 menos 3 menos 7. 4 vezes 2, 8. 8 menos 7 é 1. Então, o limite também pela direita é 1. Então, os limites laterais
são iguais, né, pela direita e pela esquerda. Os limites laterais são iguais. E, portanto, a gente pode dizer que existe o limite de f de x quando x tende a 2. E eles são, né, os limites laterais são iguais e iguais a 1. Esse limite é igual a 1, que é igual à imagem do 2. Portanto, f de x é contínua também em x igual a 2. Passamos o mesmo para o 3. Também há uma mudança aqui, né, na expressão. Então, para 3, nós queremos olhar, né? E em x igual a 3. Ou seja, nós precisamos analisar o limite de f de x quando x tende a 3 e saber se isto é igual à imagem do 3. Novamente, olhando para a representação gráfica, nós temos o quê? Que próximo do 3, pela esquerda ou pela direita, né, os limites aqui vão para 0, que também é a imagem do 3. Então, já na representação, né, nós somos aqui convencidos de que a função é contínua também em x igual a 3. Mas, escrevendo, né, escrevendo matematicamente essas observações que nós temos. Nós temos primeiro qual que é a imagem do 3, f de 3. X igual a 3 aparece, eu apaguei aqui, mas x igual a 3 ele está aqui, né, maior ou igual a 2. Então isso aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9, 9 mais 3, 12, e aqui 4 vezes 3, 12. Então dá 12 menos 12, que é 0, né? Na verdade, f de 13 é o módulo de 0, que é 0. E aí o limite de f de x quando x tende a 3. Então nós temos 3 à esquerda e nós temos 3 à direita. Com 3 à esquerda, limite de x tendendo a 3 à esquerda, a função, né, então por valores menores do que 3, mais próximos do 3. Aqui era onde rebatia, então era menos o x quadrado, mais 4x, menos 3. E por valores maiores do que 3 e próximos a 3, era aqui, né, onde a função já era positiva, então o módulo dava igual à função, x quadrado, menos 4x, limite, quando x tende a 3 pela direita, de x quadrado, menos 4x mais 3. Então, o que vai acontecer? Vamos ver, calculando para o 3, nós temos menos 3 ao quadrado, aqui menos 9 menos 3, menos 12, 4 vezes 3, 12, 12 menos 12, 0. Né? 3 pela direita, 3 ao quadrado, 9 mais 3, 12, menos 12, 0. Então, como o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual ao limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, e ambos são iguais a 0, então existe o limite de f de x, quando x tende a 3, e esse limite é igual a 0, igual aos limites laterais, né? Então nós temos que os limites, o limite quando x tende a 3 é igual a 0, que é igual à imagem do 3. Concluímos, portanto, f de x é contínua em x igual a 3. Sendo deste modo, contínua em todo o seu domínio. Né? Menor do que 2, entre 2 e 3, maior do que 3, no 2 e no 3. Então, a f de x é uma função contínua, porque ela é contínua em todo o domínio. Finalmente, nós queremos analisar a derivabilidade da função. Nós vamos olhar agora se a função ela é derivável. Continuidade não implica
derivabilidade, né? O contrário é verdadeiro. Se a função é derivável, então nós temos que ela é contínua. Mas agora nós vamos fazer o contrário, né? Nós vamos olhar para a derivabilidade da função, analisar a derivabilidade de f de x. Olhando para a representação gráfica, né, nós podemos aqui extrair várias informações. Então, por exemplo, para x menor do que 2, a função é constante igual a 1. Né? Portanto, ela é derivável e a derivada é zero. Né? Porque a gente está medindo a inclinação da reta tangente. A reta tangente aqui é a própria reta horizontal, então a inclinação é zero. E aí, entre 2 e 3, ou para x maior do que 3. Né? Então, nós temos que obter aqui, né, dessa relação deriváveis, mas novamente, né, como no caso da continuidade, nós teremos que tomar o cuidado no 2 e no 3, que é onde há a mudança aqui, né, da expressão da função. E observar se essa mudança ela é uma mudança suave, se é derivada, se não há quinas. Né? E aqui já dá para ver que tem uma quina, né, aqui também, então teremos problemas de derivabilidade nesses pontos. Então, só lembrando, né, nós temos, no fim das contas, abrindo o módulo, a função ela ficou assim, né? f de x ela é constante igual a 1, se o x é menor do que 2, ela era igual a menos x quadrado menos 4x mais 3, se o x está entre 2 e 3. E ela é x quadrado menos 4x mais 3 se o x é maior ou igual a 3. Então, olhando, né, para x menor do que 2, f de x é constante igual a 1. Logo, derivada de constante é zero. Então, nós temos aqui x menor do que 2, a derivada é zero. Para x entre 2 e 3, né, para x maior do que 2 e menor do que 3, f de x é menos x quadrado mais 4x menos 3. Logo, a derivada aqui vai ser f' de x, ela é menos 2x, a derivada aqui de menos x quadrado, derivada de 4x dá 4, e a derivada de menos 3 é 0. Então ela dá menos 2x mais 4. Então também derivável. Para x maior do que 3, f de x é x quadrado menos 4x mais 3, onde a sua derivada, f' de x, dá 2x menos 4. Então, né, derivada aqui de funções polinomiais, obtemos, e aí a pergunta é, f de x é derivável em x igual a 2? Isto é, existe a derivada da função no 2? Então nós precisamos olhar o quê? Olhar, por definição de derivada, né? O que seria a derivada no 2? Derivada no 2 é o limite de f de x menos f de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Existe esse limite? Ou seja, esse limite é um número real? Nós precisamos fazer agora essa conta. E aí, o que acontece? Né? Nós temos o seguinte, que antes do 2, próximo do 2, mas à esquerda ou à direita, há uma mudança na expressão da função. Então, para analisar esse limite, nós precisamos considerar o limite de f de x
menos f de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2, pela direita, e o limite de f de x menos f de 2, quando x tende a 2, pela esquerda. Vamos fazer aqui então cada um desses limites. Limite de f de x menos f de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita. O que é isso? Vocês estão me atrapalhando, sabia? O que é